Minha esposa virou minha família inteira contra mim e manteve minha filha longe por anos após nosso divórcio. Agora ela chegou até mim já adulta e eu contei a ela a história real sobre sua mãe. Essa é uma história que eu nunca pensei que compartilharia publicamente, mas depois de tudo o que aconteceu, preciso desabafar. As últimas semanas foram nada menos que uma montanha-russa. Talvez alguém aí possa me ajudar a entender se eu sou realmente o cara mau nisso tudo. Eu, 48 anos, passei por um turbilhão de emoções e eventos na última década, e tudo chegou ao auge de uma forma que eu nunca esperava. Tudo começou há muitos anos, quando me casei com Laura, a mãe da minha filha, Gabriela. Laura e eu éramos namorados no ensino médio. No começo, nosso amor parecia inquebrável. Éramos jovens, cheios de sonhos e prontos para enfrentar o mundo juntos. Mas a vida tem um jeito de desfazer até os laços mais fortes, e não demorou muito para que as rachaduras em nosso relacionamento começassem a aparecer. Laura veio de uma família abastada, acostumada a uma vida de luxo, enquanto eu cresci em uma casa mais modesta. Apesar de nossas diferenças, eu a amava profundamente e tentava o meu melhor para sustentar ela da maneira que ela estava acostumada. Mas não importava o quanto eu tentasse, nunca era o suficiente. As pressões de tentar corresponder às expectativas de Laura pesavam muito sobre mim, e nosso casamento começou a sofrer. Nosso relacionamento ficou cada vez mais tenso, e as discussões se tornaram mais frequentes. Notei que Laura parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Tentei me aproximar, entender o que estava errado, mas ela sempre me ignorava, alegando que estava tudo bem. Foi só mais tarde, durante o processo de divórcio, que descobri a verdade de partir o coração. Laura tinha sido infiel a mim várias vezes ao longo do nosso casamento. A percepção me atingiu como uma tonelada de tijolos. Todas aquelas noites que passei trabalhando até tarde para sustentar nossa família, todos os sacrifícios que fiz para manter nosso casamento à tona, e ela estava me traindo o tempo todo. Apesar da dor e da traição, minha maior prioridade era nossa filha, Gabriela. Ela tinha apenas 11 anos na época, e eu queria fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para estar lá por ela. Mas essa esperança também foi destruída durante o acordo de divórcio. Laura estava determinada a me pintar como o vilão da nossa história. Ela me acusou de ser emocionalmente distante e negligente, e até mesmo insinuou um potencial abuso. Nada disso era verdade. Mas Laura foi convincente, e ela conseguiu virar minha própria família contra mim, incluindo meus pais e irmãos. Todos eles acreditaram na história dela, acreditando que eu devia ter feito algo terrível para levar ela à infidelidade. Parecia que eu estava encalhado em uma ilha sem ninguém disposto a me ouvir. A batalha judicial foi brutal e, apesar dos meus melhores esforços, o juiz ficou do lado de Laura. Ela ganhou a custódia total de Gabriela e eu tive direitos limitados de visita. Mas mesmo essas poucas oportunidades de ver minha filha foram sabotadas por Laura. Ela frequentemente se esquecia de visitas programadas ou alegava que Gabriela estava doente ou tinha outros planos. Eu me oferecia para levar Gabriela para a escola ou ajudar ela com projetos, mas Laura se recusava a me deixar desempenhar qualquer papel significativo em sua vida. Minha família, que sempre foi próxima de Gabriela, ficou do lado de Laura e a ajudou a manter minha filha longe de mim. Eles estavam todos tão determinados a me apagar da vida de Gabriela, e eu não tinha poder para impedir isso. Os anos que se seguiram foram alguns dos mais dolorosos da minha vida. Começou sutilmente. No começo Gabriela hesitava em me visitar, preferindo ficar com a mãe, e embora doesse, eu tentava entender. Afinal, as crianças geralmente preferem um dos pais ao outro. Mas logo ficou claro que algo mais malicioso estava em jogo. Gabriela vinha às nossas visitas com uma lista de queixas, coisas que eu supostamente fiz ou disse que me pintaram como o cara mau. Fiquei confuso porque nada disso era verdade. Quando tentei falar com Laura sobre isso, ela descartava minhas preocupações ou distorcia a conversa para fazer parecer que eu estava apenas sendo paranoico ou exagerando. Ao longo dos anos, tentei manter um relacionamento com Gabriela, mas ficou cada vez mais difícil. Telefonemas não foram atendidos, cartas foram devolvidas sem abrir, e minhas tentativas de ver ela foram recebidas com hostilidade por Laura e minha família. Digamos que todos pareciam determinados a me apagar da vida de Gabriela.
A pior parte veio quando Gabriela tinha cerca de 13 anos. Ela me disse abertamente que não queria mais me ver. Ela disse isso tão friamente como se eu não significasse nada para ela. Fiquei arrasado. Eu sabia que Laura estava alimentando suas mentiras, mas não tive coragem de arrastar Gabriela por uma batalha legal confusa. Afinal, ela queria ficar com a mãe e se naquele momento eu a afastasse da mãe, isso só pioraria as coisas. Eu não queria ser a causa de mais conflitos na vida dela, então relutantemente concordei em recuar. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei. Eu continuei esperando que um dia ela percebesse a verdade e voltasse para mim, mas esse dia não chegou por um longo tempo. Anos depois, eu lentamente, mas firmemente, superei aquele período traumático da minha vida. Conheci Melissa, e houve uma faísca instantânea entre nós. Mas por causa das minhas experiências passadas, nós levamos um tempo para nos conhecermos e então nos casamos há algum tempo. Melissa tinha 2 filhos, então a maior parte do meu tempo era gasto com eles, e nós construímos uma vida juntos. Embora eu amasse minha nova família, sempre houve uma parte de mim que se perguntava sobre Gabriela. Não sei como ela estava ou o que ela tinha se tornado. Procurei Laura algumas vezes ao longo dos anos para perguntar sobre Gabriela, mas ela nunca respondeu. Eu tentei me convencer de que Gabriela estava melhor sem mim, mas, no fundo, não conseguia me livrar da sensação de que a havia abandonado. E então um dia, do nada, Gabriela entrou em contato comigo. Ela tinha 20 anos agora, e sua mensagem foi curta e simples. Ela queria me encontrar e conversar. Ela disse que havia coisas que ela precisava entender sobre nossa família, sobre o porquê de eu não estar lá para ela. Meu coração pulou uma batida quando li sua mensagem. A ideia de ver ela depois de todo esse tempo era assustadora, mas eu não ia perder a chance de ver minha filha. Eu estava nervoso, mas também esperançoso. Talvez esse fosse o momento que eu estava esperando todos esses anos. Combinamos de nos encontrar em um café tranquilo. Eu estava um feixe de nervos enquanto esperava ela chegar. Quando ela finalmente entrou, eu mal a reconheci. Ela tinha se tornado uma linda jovem, mas a raiva e a mágoa em seus olhos eram inconfundíveis. Estava claro que ela vinha carregando muita dor por um longo tempo e, quando nos sentamos frente a frente, a tensão era palpável. Gabriela não perdeu tempo para ir direto ao ponto. Ela queria respostas que eu sabia que seriam difíceis de ouvir. Respirei fundo e comecei a contar a verdade a ela. Não me contive. Contei tudo a ela. Como sua mãe e sua família a envenenaram sistematicamente contra mim, como eles distorceram todas as situações para me fazer parecer o cara mau, e como eu tentei tanto fazer parte da vida dela apesar de tudo. Contei a ela sobre as infidelidades de Laura e as mentiras que ela espalhou durante o divórcio. Nas próximas horas, expus a realidade do que tinha acontecido. Eu tinha trazido comigo documentos antigos do tribunal, mensagens de texto e e-mails que apoiavam minha história. Eu queria que Gabriela soubesse que eu entendia o que lhe disseram sobre mim esse tempo todo e que eu não era o monstro que ela foi levada a acreditar. Gabriela se sentou em silêncio atordoada enquanto eu revelava a realidade do que tinha acontecido. Ela tinha crescido acreditando que eu era quem tinha ido embora, que eu não tinha me importado o suficiente para fazer parte da vida dela. Descobrir a verdade foi esmagador para ela. Eu podia ver ela processando tudo, e não a pressionei para responder. Eu sabia que era muita coisa para ela assimilar. Quando ela finalmente falou, sua voz estava trêmula. Ela me perguntou por que eu nunca revidei, por que eu não tentei mais ficar na vida dela. Essa pergunta me quebrou. Eu tive que explicar que não queria colocar ela no meio de uma batalha legal e que achava que recuar era a melhor maneira de proteger ela. Eu queria que ela tivesse uma infância feliz, mesmo que isso significasse que ela me odiaria por um tempo. Mas a verdade é que me arrependi de não ter lutado mais. Lamentei ter deixado Laura e sua família controlarem a narrativa. E agora, parecia que Gabriela estava começando a entender a profundidade do que tinha acontecido. Ela estava um pouco furiosa comigo, mas principalmente com sua mãe. Ela não conseguia acreditar até onde Laura tinha ido só para parecer uma mãe melhor. Gabriela decidiu que precisava agir. Ela disse que queria confrontar sua mãe e expor tudo para todos. Fiquei chocado,
mas também orgulhoso dela por se defender. Gabriela não era a garotinha que eu conheci uma década atrás. Ela era uma mulher forte, capaz de se defender. Ao mesmo tempo, eu estava preocupada com o preço que isso cobraria dela. Dei um suspiro de alívio quando ela disse que não tinha certeza de como seguir em frente com nosso relacionamento, pois ela tinha se acostumado muito com um pai ausente, mas que adoraria se pudéssemos nos encontrar e conversar mais. 2 dias depois, recebi uma enxurrada de ligações e mensagens furiosas de Laura. Aparentemente, Gabriela a confrontou com as informações que compartilhei. Laura ficou furiosa, me acusando de virar Gabriela contra ela e destruir o relacionamento delas. O que eu não esperava era o próximo movimento de Gabriela. Ela me ligou ontem para me informar que está planejando levar Laura ao tribunal por alienação parental. Ela quer processar pelos danos emocionais causados por anos de mentiras e manipulação. Agora, Laura não para de me ligar. Ela está alternando entre ameaças e súplicas, exigindo que eu convença Gabriela a desistir do processo. Minha família também está entrando em contato, querendo de repente se reconectar e acalmar as coisas. Estou perdido. Por um lado, estou aliviado que Gabriela finalmente saiba a verdade. Por outro lado, nunca pretendi que as coisas chegassem a esse ponto. Neste ponto da minha vida, junto com Gabriela, também tenho Melissa e crianças para cuidar, e não tenho certeza se consigo suportar a mesma pressão mental novamente. Não quero causar mais dor ou drama, mas também sinto que Laura e minha família precisam enfrentar as consequências de suas ações. Em suma, tenho estado muito em conflito. Estou orgulhoso de Gabriela por buscar a verdade e por querer se posicionar contra o que foi feito a ela. Mas eu também estava com medo por ela. O processo legal é brutal, especialmente quando envolve a família, e eu não queria que ela se machucasse mais do que já tinha se machucado. Tentei apoiar ela à distância, dando a ela espaço para tomar suas próprias decisões enquanto a deixava saber que eu estava lá para ela sempre que ela precisasse de mim. E eu não consigo nem descrever a pressão emocional que estou enfrentando de Laura e minha família. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. As coisas pioraram, o que honestamente era muito esperado. Porque qualquer confronto com Laura não poderia ser fácil porque ela não tinha nenhuma consideração por ninguém ao seu redor. Eu só não sabia se isso também incluía nossa filha. Depois da briga de Gabriela com sua mãe, ela veio até nossa casa, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Dessa vez, ela não se conteve. Ela expôs tudo, cada detalhe doloroso de como sua vida tinha sido nos últimos 8 anos. Laura pode ter ganho a custódia, mas estava claro que ela não tinha ideia de como ser mãe, muito menos cuidar de uma criança. Gabriela descreveu como, metade do tempo, Laura nem estava em casa. Ela ficava fora, às vezes por dias a fio, deixando Gabriela sozinha para se defender sozinha. Na outra metade do tempo, quando Laura estava em casa, ela estava bêbada e errática. Gabriela falou das noites em que Laura chegava em casa furiosa, jogando coisas, gritando e, às vezes, até culpando Gabriela por seus próprios fracassos e frustrações. Meu coração se partiu quando ela contou esses momentos, o medo que ela deve ter sentido, a solidão. Mas o pior ainda estava por vir. Gabriela nos contou sobre 2 incidentes que ainda a assombravam. A primeira vez, ela tinha 13 anos, e Laura a deixou sozinha no fim de semana, sem comida ou dinheiro. Gabriela tentou cozinhar algo para si mesma, mas acabou queimando gravemente a mão. Ela estava com muita dor, mas quando tentou ligar para Laura, ela não atendeu. Então, Gabriela, apenas uma criança, teve que caminhar até o hospital mais próximo, com a mão enrolada em uma toalha. Ela esperou por horas no pronto-socorro, sozinha, assustada e com dor, até que uma enfermeira finalmente a notou e a ajudou. Gabriela me mostrou a cicatriz em sua mão, um lembrete permanente da negligência de sua mãe. A segunda vez foi ainda pior. Ela tinha 15 anos, e Laura estava em uma bebedeira há semanas. Gabriela tentou evitar ela o máximo possível, mas uma noite, Laura ficou violenta.
Ela jogou um copo em Gabriela em um acesso de raiva, e ele se estilhaçou contra sua perna, cortando ela profundamente. Gabriela estava sangrando e em choque, mas em vez de ajudar ela, Laura gritou para ela limpar a bagunça. Gabriela, aterrorizada, enrolou a perna em uma camisa velha e mais uma vez foi para o hospital, onde acabou precisando de pontos. Enquanto Gabriela contava essas histórias, sentiu uma mistura de raiva e tristeza que não sentia há anos. Raiva de Laura por fazer nossa filha passar por esse pesadelo, e tristeza por toda a dor que Gabriela suportou. Ela era apenas uma criança, e não merecia nada disso. Ela não merecia ser deixada sozinha, machucada e assustada. Ela não merecia ser tratada como um fardo pela única pessoa que deveria proteger ela. Este foi literalmente um caso de abuso físico e mental. Achei irônico que as coisas das quais ela me acusou, para tirar minha filha de mim, se tornaram um de seus hábitos diários. E tudo isso poderia ter sido evitado se Laura tivesse me deixado cuidar da minha filha. Se ela não tivesse sido tão consumida por seu próprio egoísmo, Gabriela poderia ter tido uma infância normal e feliz. Melissa e eu passamos a noite inteira ouvindo Gabriela. Nós garantimos que ela se sentisse em casa, que ela soubesse que estava segura agora. Melissa foi especialmente reconfortante, segurando a mão de Gabriela e assegurando ela de que nada disso era culpa dela. Eu podia ver o quanto isso significava para Gabriela, ter alguém para confortar ela, para dizer a ela que ela era amada e que ela importava. Então, em um momento que foi ao mesmo tempo doloroso e agridoce, Gabriela se desculpou comigo. Ela não precisava, ela não tinha nada pelo que se desculpar, mas ela se desculpou. Ela disse que sentia muito por acreditar em todas as mentiras que sua mãe lhe contou, por me afastar, por não ver a verdade antes. Sua voz falhou quando ela me disse que sentiu tanto a minha falta todos esses anos, que ela sempre se perguntou como seria a vida se ela tivesse vivido comigo. Eu disse a ela o quanto eu também sentia falta dela, como eu nunca tinha parado de pensar nela, nunca tinha parado de amar ela. E ela não precisava se desculpar comigo por nada, porque ela era apenas uma vítima nos jogos de Laura. Foi um momento agridoce porque, embora fosse doloroso ouvir suas desculpas, também significava que finalmente estávamos nos reconectando depois de todos esses anos separados. Isso também foi uma percepção para mim de que eu estava farto de jogar pelo seguro e evitar o drama familiar. O bem-estar da minha filha estava em jogo aqui e eu iria obter o pedido de desculpas e a reparação que ela merecia, mesmo que isso significasse entrar em uma batalha legal com minha ex-esposa. Na manhã seguinte, depois de uma longa noite de conversas e conforto, Gabriela e eu bolamos um plano. Íamos confrontar minha família sobre tudo, cada mentira, cada ato de negligência, tudo que Gabriela tinha passado. Eu estava farto deles fingindo que eram a família perfeita enquanto permitiam que Laura destruísse a infância de Gabriela. Tínhamos a prova de que precisávamos, os registros do hospital, as mensagens de texto e até mesmo algumas mensagens de voz antigas de Laura que Gabriela tinha guardado. Era hora de expor a verdade, de deixar eles saberem exatamente o quanto sua cumplicidade tinha custado. Eu podia ver que Gabriela estava nervosa, mas também havia uma determinação em seus olhos que eu não tinha visto antes. Ela estava pronta para enfrentar eles, para se defender, e eu estaria bem ali ao lado dela. Nós finalmente teríamos a justiça que ambos merecíamos, e eu sabia que não importava o que acontecesse, nós enfrentaríamos juntos. Aconteça o que acontecer, vocês serão os primeiros a saber. Obrigado por entender minha situação e enviar comentários úteis. Significa muito. Voltarei com atualizações, porque definitivamente não é o fim. Atualização 2. O confronto aconteceu e foi definitivamente agitado. Minha filha e eu decidimos fazer uma visita surpresa, e no momento em que entramos pela porta, pude ver a surpresa em seus rostos. Era como se eles não conseguissem processar a visão de nós dois juntos, unidos, depois de todos esses anos. Eles nunca esperaram isso, nunca anteciparam que os anos de distância, manipulação e mentiras poderiam ser desfeitos tão rapidamente. Mas aqui estávamos nós, de pé, lado a lado, prontos para confrontar eles. O choque inicial passou rápido, e eles se esforçaram para colocar sua fachada usual de preocupação. Minha mãe foi a primeira a falar,
Sua voz pingando com falsa preocupação enquanto ela perguntava a Gabriela se eu a tinha machucado ou feito algo para aborrecer ela. A insinuação doeu, não porque eu me importasse com o que eles pensavam de mim, mas porque mostrou quão profundamente eles tinham acreditado na narrativa de Laura. Pensar que eu machucaria minha própria filha era um pensamento repugnante, mas que eles pareciam ter sem questionar. Eles eram rápidos em acreditar no pior de mim, talvez porque isso tornava mais fácil para eles justificarem suas próprias ações. Antes que eu pudesse responder, Gabriela deu um passo à frente. Sua voz era firme, cheia de uma força silenciosa que me deixou orgulhoso. Ela disse a eles para pararem de fingir que se importavam quando não tinham feito nada para ajudar ela ao longo dos anos. Não houve hesitação, nem hesitação em suas palavras. Ela os chamou por sua apatia, por ficarem parados enquanto Laura negligenciava e machucava, e por serem cúmplices na destruição de sua infância. Eu assisti meus pais e irmãos tentarem mascarar seu desconforto. Suas expressões mudaram de preocupação fingida para algo mais próximo de aborrecimento. Eles não gostavam de ser confrontados, especialmente não por Gabriela, que eles ainda viam como uma criança, alguém que deveria ser grata por quaisquer migalhas de atenção que eles tinham jogado em seu caminho. Mas Gabriela não era mais uma criança, e ela não estava interessada em suas desculpas ou desculpas vazias. Vi alguns comentários perguntando como Laura colocou minha própria família contra mim tão facilmente. Bem, nosso relacionamento sempre foi complicado, emaranhado em anos de problemas não resolvidos e ressentimentos enterrados. Meus irmãos e eu nunca fomos próximos, sempre houve um senso de competição, de superioridade, que envenenava qualquer chance de vínculo. Meus pais, em vez de promover a união, tomaram partido, se alinhando com qualquer criança que fosse mais útil para eles na época. Quando Laura veio até eles com a ideia de se divorciar de mim, eles viram isso como uma oportunidade, uma maneira de canalizar seu ressentimento persistente em relação a mim. Eles não se importaram com o impacto que isso teria em Gabriela ou em mim, eles estavam mais interessados em acertar velhas contas, em me ver sendo rebaixado. Enquanto Gabriela contava tudo o que tinha acontecido, como Laura havia abandonado, como ela havia sofrido ferimentos e traumas enquanto eles faziam vista grossa, eu podia ver o desconforto crescendo em seus rostos. Eles não estavam acostumados a serem desafiados assim, especialmente não por alguém que eles subestimaram por tanto tempo. E não foram apenas as palavras que doeram, foi o fato de que Gabriela os estava responsabilizando, se recusando a deixar eles escaparem com suas banalidades habituais. Claro, não revelamos tudo o que tínhamos. Não havia necessidade de mostrar todos os nossos cartões de uma vez. Tínhamos registros hospitalares, mensagens de texto e outras evidências que poderiam facilmente destruir sua narrativa cuidadosamente construída. Mas, por enquanto, mantivemos a maior parte disso em segredo, revelando apenas o suficiente para deixar claro que estávamos falando sério, que isso não era apenas uma explosão emocional. Isso foi um aviso. Uma declaração de que tínhamos parado de jogar pelas regras deles, e as coisas estavam prestes a ficar muito mais sérias. Saímos de casa sem esperar por nenhuma resposta. Não havia nada que pudessem dizer que mudasse alguma coisa, nada que desfizesse os anos de dor e negligência que eles permitiram que acontecessem. Enquanto nos afastávamos, Gabriela entregou uma mensagem final. Ela disse para eles passarem para Laura, para que ela soubesse que estávamos chegando com um caso muito pesado e que era melhor ela estar pronta para isso. O silêncio que nos seguiu quando saímos foi ensurdecedor, mas era um silêncio cheio de palavras não ditas, com o peso do que estava por vir. Gabriela e eu tínhamos traçado nossa linha na areia, e não havia como voltar atrás. A família sempre prosperou na divisão, e nos manter isolados em desacordo uns com os outros, mas agora, com Gabriela e eu juntos, eles eram os únicos que teriam que enfrentar as consequências. Atualização 3. Os últimos dias foram alguns dos mais desafiadores da minha vida, mas acho que finalmente estamos vendo um caminho a seguir. Depois do incidente na casa da minha família, contatei imediatamente um dos nossos advogados. Eu não ia deixar Laura escapar impune de tudo que ela tinha feito, não só comigo, mas com Gabriela também. Mas quando eu trouxe a ideia de entrar com uma ação legal, Gabriela me surpreendeu. Ela não queria prosseguir com nenhuma questão legal. Não era que ela não se importasse ou que estivesse perdoando a mãe, longe disso.
Gabriela tinha acabado de passar por tanta coisa, e ela tinha outras prioridades agora. Sua vida acadêmica estava prosperando, e ela tinha grandes planos para seu futuro. Ela não podia se dar ao luxo de deixar isso de lado para processar sua mãe e lutar em um processo judicial. Como pai dela, eu estava muito orgulhoso dela. Depois de tudo que ela passou, ela ainda era uma jovem mulher inteligente e resiliente, com grandes perspectivas de carreira pela frente. Mas eu também não conseguia deixar de me sentir em conflito. Uma parte de mim queria que Laura sofresse por suas ações, que enfrentasse as consequências da dor que ela havia causado. Uma coisa era bagunçar minha vida, mas machucar Gabriela para roubar dela uma infância normal e feliz, isso era algo que eu achava imperdoável. No entanto, eu respeitava os desejos de Gabriela. Ao contrário da casa da mãe, a opinião dela importava aqui, e isso era algo que eu tinha em mente ao tomar decisões. Enquanto navegávamos por tudo isso, outra coisa também aconteceu. 1 ou 2 dias depois, um dos vizinhos de Laura apareceu na nossa porta com um envelope. A vizinha explicou que Laura estava saindo da cidade por um tempo e pediu que ela entregasse o envelope para nós. Eu não tinha certeza do que esperar, mas peguei o envelope e agradeci à vizinha. Dentro do envelope havia uma carta de Laura. Foi longo, cheio de desculpas e tentativas de justificar suas ações. Ela escreveu sobre como ficou muito sozinha depois que eu fui embora, como perdeu o emprego e como as coisas pioraram a partir daí. Ela finalmente encontrou outro emprego, mas pagava mal, e ela afundou ainda mais na depressão. Beber se tornou sua maneira de lidar com a situação, e ela alegou que nunca quis machucar Gabriela, que ela estava tão perdida e sobrecarregada por sua própria miséria. Laura continuou a detalhar mais sobre suas lutas, tentando pintar uma de uma mulher levada ao limite por circunstâncias além de seu controle. Mas enquanto eu lia, tudo o que eu conseguia pensar era o quão vazio tudo isso soava. Ficou claro que Laura estava tentando desculpar seu comportamento, para fazer parecer que ela era uma vítima de sua própria vida. Mas nenhuma quantidade de sofrimento poderia justificar a maneira como ela havia tratado Gabriela. Ela terminou a carta implorando para que não entrássemos em uma batalha legal. Ela prometeu ficar longe de Gabriela como um gesto de boa vontade e se ofereceu para pagar qualquer quantia que achássemos justa como reparação pelo dano que ela havia causado. Quando entreguei a carta para Gabriela, pude ver o desgosto em seus olhos enquanto ela a lia. Este não era o pedido de desculpas que ela queria, e certamente não era a resolução que ela merecia. Foi uma percepção esmagadora para Gabriela, e eu sabia que ela precisava de tempo para processar tudo. Dei espaço a Gabriela, entendendo que ela entraria em contato com Melissa ou comigo quando estivesse pronta. Minha esposa, Melissa, rapidamente se tornou uma fonte de conforto para Gabriela, alguém em quem ela podia confiar sem julgamento. Gabriela logo se tornou como uma família para todos nós, formando um vínculo próximo com os filhos de Melissa. Embora eu quisesse ajudar, percebi que Gabriela se beneficiava mais do apoio e da perspectiva de Melissa para processar tudo. Depois de um tempo, Gabriela veio até mim com sua decisão. Ela não queria prosseguir com um caso legal. Ela não queria prolongar isso por mais tempo ou se atolar em uma amarga batalha judicial. Ela queria começar do zero, focar em si mesma e em seu futuro, livre das sombras do passado. Gabriela estava pronta para seguir em frente, e por mais que eu quisesse justiça para ela, eu sabia que essa era a escolha certa. Ela tinha passado tempo suficiente vivendo sob o peso dos erros da mãe. Era hora de ela viver sua vida em seus próprios termos. A decisão de Gabriela marcou o início de um novo capítulo para nós. Ela começou a se concentrar mais em seus estudos, canalizando sua energia para seus objetivos e aspirações. Melissa e eu continuamos a apoiar ela de todas as maneiras que podíamos, oferecendo orientação e encorajamento enquanto ela navegava nessa nova fase de sua vida. Quanto a mim, isso parece um sonho. Tenho 3 filhos e uma esposa incrível ao meu lado, e as coisas não poderiam ter terminado de uma forma melhor. A jornada foi longa e dolorosa, mas no final, encontramos o caminho de volta um para o outro. E isso, mais do que tudo, foi a verdadeira vitória em tudo isso. Obrigado a todos novamente pelo apoio. Foi uma jornada louca, mas acho que finalmente estamos no caminho da cura.
O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!